Boa noite a todos mais uma vez. É com muita alegria que nos encontramos nesta casa para poder trazer a reflexão um dos assuntos assim que mais nos relaciona, nos envolve de uma forma muito positiva, dado o seu aspecto, dado a sua abrangência e também as indagações que sempre nós fazemos com relação à doutrina espírita, a sua fundamentação, por que é ciência, é filosofia, por que é religião, apesar de que alguns não entendem assim. Então, nós vamos trazer aí algumas abordagens a respeito desse assunto. Mas antes de entrarmos propriamente dito na questão do assunto, né, da explanação da noite, nós gostaríamos de lembrar, nessa ordem, ciência, filosofia e religião, que a doutrina espírita, ela resultou de uma pesquisa a partir de 1855, precisamente maio de 1855, quando o professor Rivaio já estava em Paris, e ele, magnetizador também, como muitos pesquisadores da época, ele foi levado a frequentar uma casa. No início ele teve assim um certo cuidado em mergulhar com muita profundidade, com muita fama, né, do que se falava e se fazia em Paris, que era com relação às mesas girantes, l'étable tournante, as mesas que se movem no francês, tá? L'étable tournante. Aí ele teve um senhor que muito amigo dele, conversou com ele e falou a respeito do que acontecia na casa da Madame Claire Maison, e ele ouviu educadamente e tal, e ele estava em Obras Póstumas, relata esse episódio, e dizia que ele se envermelhava muito, que ele era corso, quer dizer, de Córcega, quer dizer, uma ilha próxima da Itália, tá? Então ele ficava muito vermelhão, aquela coisa, ao falar, aquilo ao invés de aproximar, né, de envolver, fez o contrário, o efeito contrário, afastou um pouco, ele ficou mais cauteloso, que ele era um homem de ciência, o Kardec sempre foi, e muito tranquilo, frio, metódico. Então tudo bem, mas não quer dizer que ele não fosse sensível a determinadas questões. E foi indo, o senhor Carlotti, o nome dele, com 2 T, tá? Aí outros magnetizadores procuraram conversar com ele, para se ele teria algum interesse em participar dessas pesquisas, e ele falou que não de imediato, mas ele começou a pesquisar em volta do que estava acontecendo. E então ele, um belo dia, o senhor Fortier, que é um outro pesquisador, e magnetizador também, aí convidou, ele falou, tá, eu vou lá então para ver. Aí ele foi então, às 20 horas, por isso que a gente começa, até hoje ficou, as nossas reuniões públicas começam às 20 horas, tem umas coisas interessantes, né? Isso é histórico, por que começa, por que é isso, não que a gente vai fazer ritual, mas a coisa acontece assim até hoje. Algumas casas às 19h30, outras às 15 horas, não importa, mas se você olhar em termos de Brasil, os estudos doutrinários normalmente é 20 horas. O dia da semana não importa. Bom, ele foi lá então e ficou assim interessado, vendo. Então ele viu assim umas certas perguntas
que se faziam à mesa, era uma mesa que ela, dependendo a coisa já estava um pouco adiantada, né? Não estava no início das comunicações, dependendo das perguntas, ela dava uma batida, duas batidas, e de acordo com uma codificação, montavam-se palavras, perguntas e respostas. Alguém perguntava lendo e as respostas através das batidas. E assim foi avançando, e ele simplesmente ele ficou assim, olhando aquilo tudo, bem desinteressado, que ele via que não tinha assim, muita profundidade naquelas respostas, naquelas reuniões. Vocês estão entendendo? Não houve assim muito interesse de imediato, porque ele achava que ele era um homem muito metódico, um pesquisador, uma pessoa muito séria. Isso aqui eu não estou me interessando muito não. Mas, por educação, ele continuou pedindo que ficasse. Então, depois de algumas, porque as pessoas que frequentavam aquelas reuniões, eram reuniões públicas, qualquer um podia entrar na porta assim da casa, podia entrar, sair, aquela coisa toda. Aí o que acontece? As pessoas faziam perguntas frívolas, né? A expressão que ele utiliza é essa. Perguntas assim, sem grandes profundidades, mais sobre vida pessoal, entende? Seria hoje, com todo respeito, alguém que vai aí numa ledora de mão, nada contra, né? Uma pessoa que põe cartas, e começa a falar da vida pessoal da pessoa e tal. Por exemplo, o nível era mais ou menos esse, uma coisa muito assim, individual, muito corriqueira. Vou ganhar, vou perder, vou casar com quem, vou isso, coisas assim mais corriqueiras. Bom, então, depois de um certo tempo, passaram a direção dessa reunião para ele. Não sei como aconteceu, entregaram. E ele, como era um pesquisador, uma pessoa de grande conhecimento científico também, e uma pessoa assim, de um caráter sério, né, honesto, ele então começou a dar direcionamento às perguntas. E aí começou realmente, já por mais de 1855, a partir daí, ele começou então, eles começaram a perceber que houve assim um desagrado, vocês entendem? Começou a desagradar muita gente, porque muita gente estava ali para brincar, para passar tempo, para frivolidades, para coisa que não tinha grande importância. E de certa forma começou a esvaziar, ficaram só as pessoas interessadas, pesquisadores e sérios. Quer dizer, pela própria postura que a gente vem a tomar na vida, a gente ou se aproxima dos brincalhões ou os afasta. Não precisa fazer nada, porque os afins procuram os afins. Não é verdade isso? Bem, aí teve um senhor que passou para ele, já tinha muitas anotações, 50 cadernos, tudo escrito a lápis, tá? A lápis, ou crayon, né? No francês, tudo escrito a lápis. Passou, entregou, professor, tá aí, o senhor poderia avaliar essas perguntas e respostas? Ele perfeitamente, ele começou a avaliar, a analisar, isso aqui tem seriedade, isso aqui não tem, e ele passou o crivo bem passadinho ali, e a partir dali ele começou então a perguntar também aquelas pessoas, porque ele observou também o seguinte, olha que coisa interessante, a mesa é inerte, uma mesa é inerte, ele diz assim, não tem cérebro para pensar nem livro para sentir. Então como é que pode responder perguntas inteligentes? Partiu daí, desse princípio, dessa lógica. Um homem muito sério e lógico. Entendeu? Por isso que o espiritismo começa na ciência. Ele era cientista. A partir daí, ele falou, mas quem são vocês? Nós somos os espíritos dos homens que habitaram a terra, etc, etc. Sim, mas quem é? Aqui é Swedenborg. Emanuel Swedenborg. Engenheiro, matemático, sueco,
engenheiro metalúrgico, químico. Aí ele falou, bom, já que é você, então, dá licença que eu vou jogar umas perguntinhas para você. E ele entendia do assunto, ele jogava. E as respostas eram exatas. Ele falou, bom, então tem seriedade aí. Alguma coisa que eu não sei o que é, mas... Então ele começou a fazer essa análise e montar uma série de perguntas encadeadas, lógicas, inteligentes e direcionadas. Depois de um certo tempo, de compilado as perguntas e respostas, ele então lançou, estava já preparado, estou falando muito rapidamente, tá? O Livro dos Espíritos, na sua primeira edição, que eu dei uma cópia, mas não daquela edição, mas que fizeram uma outra, montaram e está. Eu queria até trazer para vocês verem, já trouxe aqui, que eu ganhei. A esquerda está em francês e a direita está em português. Entende? Aí eu viro uma página, está em francês e em português, assim, né? Para a gente poder ler e fazer cotejamento ou comparação. E o Livro dos Espíritos foi lançado em 18 de abril de 1957. 18 de abril de 1857. Aliás, o lançamento do Livro dos Espíritos foi a coisa mais linda que tem. Porque teve alguém que escreveu na noite do lançamento do Livro dos Espíritos, na casa de Kardec. Esse cidadão ficou em Paris estudando, ele com a família, né? É um paulista, já desencarnado. Ele ficou cerca de 3 anos pesquisando em todos os locais onde existiam algum informe a respeito da doutrina espírita e a respeito do Livro dos Espíritos. E ele lançou um livro chamado O Livro dos Espíritos, Sua Tradição Histórica e Lendária. Eu tenho esse livro, já está esgotado, é um livro fininho, capa azul, muito espetáculo dele. E ali nesse livro ele conta a história do lançamento à noite na casa de Kardec. Kardec convidou 12 pessoas e eles fizeram então uma mesa grande e ali em ato de solenidade eles lançaram então o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, a primeira edição, é composta de 502 perguntas. Já a segunda edição, ele já deu uma melhorada, porque muitas vezes, se a gente pegar a primeira edição, o que eu estou falando isso para vocês? Isso é história. História a gente não muda, e nós somos obrigados a saber a história. Não é porque eu sou historiador, não, mas temos uma obrigação de saber a história. Porque é importante a gente conhecer o porquê. Eu, pelo menos, tenho interesse nisso. Por que é assim, por que não é assim? Por que foi assim, por que não foi? Qual é a história da maçã e Newton? A maçã caiu na cabeça dele, aquela história. Agora, olha como é que é. Quando a pessoa é dada a pesquisa, ele vai mais além do que um ato comum, corriqueiro e vão. E uma coisa que não tem abrangência nenhuma para ninguém. Mas para ele, o espírito de pesquisador tem. Aí Newton formulou isso, uma coisa muito simples. Estou falando do matemático e físico inglês, tá? Sir Isaac Newton. Ele falou, caiu para a minha cabeça, por que não caiu para o espaço? Por que não caiu para lá? E sim para cá. Olha só. Daí ele começou a pesquisar, eu abri um parênteses só para falar com o pesquisador, tá? Daí ele começou a fazer indagações, estudar os astros, e daí ele descobriu que já existia há muito tempo, mas a gravidade, a atração dos astros, entre os astros. Matéria atrai matéria na razão direta das massas, quadrado o inverso das distâncias. Isso é dele, é de Isaac Newton. Mas é muito bonito esse negócio, mas vou fechar aí porque isso é outra conversa. Aí o que Kardec fez? Ele falou assim, pois nós vamos pesquisar, e ele fazia as perguntas, e os espíritos superiores as respondiam. Se vocês pegarem o Livro dos Espíritos, os nossos aqui, o livro mais comum de hoje, não é? A reimpressão, tem mais de 20.000, sei lá, está muito longe já. Várias edições repetidas, tem mais de 150 anos isso. Se vocês pegarem, vocês vão ver que são 10 espíritos, além do Espírito da Verdade, são 9 espíritos, mais Espírito da Verdade, que respondem a Kardec. Quem são vocês? Nós somos fulano de tal, todos.
tem nome de todos eles. De acordo com o assunto, quando é ciência, o assunto quando versa para filosofia ou religião, há determinados espíritos com a capacidade muito grande, conhecimento muito vasto, as respondem. Mas essas perguntas que Kardec fez na primeira edição, elas tiveram desdobramentos, elas foram complementadas, porque os espíritos acharam que deveria dar uma explicação melhor, assim, mais tranquila, porque às vezes você pode responder ou fazer uma afirmativa laconicamente, quer dizer, muito curtinho, muito sintético, e simplesmente a gente não entendeu muita coisa, a gente não sentir a profundidade, a largueza daquele conhecimento, daquela explicação. Vocês estão entendendo minha fala ou não? É importante entender isso. Se não entender, levanta a mão, tá? Que a gente tem a obrigação de tentar colocar com a maior clareza possível. Então perguntaram a alguém, um grande filósofo, do passado, né, do início do século XX, aí eles perguntaram a ele assim, o que é a verdade? Muitos grandes filósofos já tentaram responder a verdade. O que é? Aí ele escreveu assim, The God is the truth, está em inglês, tá? Quer dizer, a verdade é Deus. Olha a forma sintética que ele resumiu essa informação. O que é verdade? A verdade é Deus. E Deus? Bom, isso aí a gente não conhece, a gente não sabe, a gente não conseguiu alcançar esse conhecimento. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Quer dizer, se a gente colocar de uma forma sintética, o mais comprimido possível, a gente não vai ter alcance, a gente não vai ter condições de ter um entendimento bem explícito para o nosso conhecimento ainda muito limitado. Estou falando de nós, seres humanos. Vocês estão entendendo ou não? Aí o que Kardec fez? Através de outras explicações e retomada dos assuntos, que ele, muitas vezes, ele não se dava satisfeito, ele perguntava e fazia aquele mesmo método de Sócrates, né? De respostas. O que é isso? É aquilo. Aí ele pega a resposta e monta uma outra pergunta. Então ele vai tentando esgotar o assunto assim. Vocês entendem? Por que isso acontece assim? Por isso, isso. E isso? O que é isso assim? Então vai até esgotar o assunto. E Kardec, de 502 perguntas e respostas, foi para 1018. Mas hoje tem 1019. Isso aí é outra conversa, que acrescentaram mais uma pergunta e resposta. Então, mais que dobrou, né? E se vocês pegarem, vocês vão ver que o Livro dos Espíritos, da FEB ou outras editoras, de acordo com as pessoas que fizeram a tradução, não é? O nosso é Dr. Guilherme Ribeiro, mas tem o Max, que foi o Dr. Bezerra Menezes, tem outros tradutores, Salvador Gentili, por aí afora, que você vê que eles não são exatamente iguais, perguntas e respostas, mas os sentidos são. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Isso aí já é uma pesquisa em torno da forma de escrever, de entendimento, de tradução, porque nós podemos pegar um trecho, um texto de um idioma estrangeiro, lermos, entendermos e escrevermos conforme o nosso entendimento. Está certo isso? Mas outro que tem um entendimento muito mais acima do que o nosso, escreve de outra forma. Ele vai mais além, ele complementa com mais riquezas de detalhes, ou não. Ele pode ser sintético, ele pode chegar e colocar ali aquela resposta muito curtinha, sem faltar com a clareza, sem faltar com a verdade, só que ele fez de uma forma muito sintética. Bom, e Kardec então, nessa noite ele lança o Livro dos Espíritos, uma coisa muito linda. Vocês, o dia que vocês puderem, tiverem condições, dê uma olhada nesse livro, vocês vão gostar. Por isso, então Kardec, como era pesquisador, o Livro dos Espíritos nasceu de uma pesquisa, nasceu com suas bases científicas, totalmente científicas. Por que também?
Por que o Espiritismo é ciência? Vamos adiantar um pouquinho. Por quê? Qual é o caráter científico do Espiritismo? A comunicação entre os mortos e os vivos, ou os vivos e os mortos. A comunicação entre os espíritos encarnados e encarnados. A comunicação entre nós aqui e aqueles que já se foram. Tá certo? Mas por quê? Porque é assim que aconteceu com Kardec. Foi assim. A ponto que ele foi evoluindo, ele foi montando um sistema muito prático, que aquelas mesas grandes que batiam, ele colocou umas mesinhas pequenas, pegou um lápis, amarrou numa pontinha de uma mesinha pequenininha, aí ia batendo, ia escrevendo. Depois os médios, um médium colocava a mão assim, isso é história, tá, gente? Colocava a mão naquela pranchetinha pequenininha, aí ela saía escrevendo sozinha e tal. E depois Kardec simplesmente falou assim: nós vamos substituir isso pela mão de alguém. Colocou um lápis na mão de uma pessoa que tinha sensibilidade, que poderia se tornar sonâmbula, porque antigamente era assim, né? Sonambulismo. Aí a pessoa começava a escrever e a partir daí não se parou mais. Mas surgiu tudo, foi assim, uma implantação, um avanço que ele trouxe para nós, né? Dali vocês estão vendo Chico Xavier ali? Estão vendo ali, gente? Uma senhora e Chico, estão vendo? Dá para identificar que é Chico ou não? Não sei se todo mundo conhece Chico, né? Ou conheceu, né? Pois é. Ele está ali, ó, sendo lápis, não sei por que lápis, conheci uma caneta bica, mas nunca deu certo. Já vi, isso é uma coisa que a gente tem que procurar entender. Lápis eles preferem muito papel. E Chico, na psicografia dele, ele aos 17 anos ele escreveu um livro, o primeiro livro do Chico. Qual foi? Qual foi? Hein? Parnaso e Além do Túmulo, primeiro livro. Chico tinha 17 anos. Ele recebeu mais de 50 psicografias, né? Mensagens de 50 poetas diferentes, entre brasileiros e portugueses. Peguem lá, olhem lá, de uma variedade de estilos incalculável. E tentaram dizer que aquilo ali tinha memória fotográfica, né? Conversa fiada, porque ninguém aguenta colocar na cabeça 50 estilos diferentes, totalmente diferentes. Você pega uma escola para outra, a romântica, a clássica romântica, a realista, a parnasianista, a modernista. Na literatura a gente estuda isso, tá? Aí, aquilo não tem nada a ver uma com a outra, são escolas profundamente diferentes. E ele, com precisão, aqueles poetas respondiam tudo. Eu tive um colega de empresa, que é muito chegado, Augusto dos Anjos, e ele, realmente, ele é um estudioso, Augusto dos Anjos. Eu dei Parnaso para ele, e também um outro livro para ele examinar, né? Ele fazia isso. Ele falou assim: ué, não é possível, isso é Augusto dos Anjos mesmo. Mas a psicografia, eu falei: pois é, eu preciso estudar um pouco isso aí. Com o tempo você vai entender melhor a doutrina espírita, depois até mais tarde se tornou espírita, né? Esse senhor. Mas então a ciência veio assim, a mediunidade explica para nós. O espiritismo é ciência porque nós temos a doutrina espírita. Nós temos o intercâmbio mediúnico, que nós inclusive participamos, grande parte de nós aqui participamos de reuniões mediúnicas. E nessas reuniões nós não sabemos com quem nós vamos lidar. Pode vir espíritos de várias procedências, conhecidos ou não conhecidos, entendem? Mas isso é ciência. Bom, depois a filosofia. Ao longo do livro dos Espíritos, ele começa a perguntar os porquês. Quem somos, da onde nós viemos, quem somos nós, para onde nós vamos. Isso é filosofia. Filosofia que estuda e responde esses questionamentos. E fechando a parte da religião, no que tange a moral. Tudo que fala sobre a moral, a religião trata desse assunto. Tá? Bom, nós colocamos aí apenas para ter
também uma forma de ilustração, rapidamente. Kardec, Emmanuel, Dr. Bezerra de Menezes e Chico. Tá ok? Aí tem sentido, Kardec, filosofia, ciência e religião. Emmanuel, que escreveu muito sobre filosofia, entre outros assuntos. Dr. Bezerra, como médico, né? Que também tratou desses assuntos da medicina, médico formado no Rio de Janeiro, mas ele era lá do Ceará, certo? E religião, o Chico, que foi, segundo o Divaldo, a maior antena psíquica que o Brasil, e fala do mundo, né? Mas que o Brasil já viu, já teve a oportunidade de lidar com ele. Chico, quem viu os filmes que tratam da vida do Chico, tem uma pálida ideia do que aquela pessoa foi, de bondade, de amor, de capacidade, de sensibilidade. No filme, então, tem muitos relatos ali que retratam, ele olha para a pessoa, dá um toque para mim, me aguarda aí, pode me fazer esse favorzinho? Depois eu queria falar com o senhor e tal. No filme, ele depois revela algumas coisas. Além das cartas que ele recebia de espíritos já desencarnados, parentes, ali estavam mãe, pai, etc. E às vezes acidentes trágicos, às vezes doenças, etc. Que vinham trazer informes a respeito da grande preocupação e da dor que havia deixado no seio familiar, da sua ausência. Vocês se lembram do filme, né? Estou falando do filme, tá? Bom. Objetivo específico: identificar aspectos científicos, filosóficos e da doutrina, apresentar os pontos principais da doutrina. Isso aí eu já falando. Bem, tudo que se fala a respeito, quase tudo que se fala a respeito do tríplice aspecto da doutrina, quer dizer, ciência, filosofia e religião, 3 aspectos, né? Nós vamos encontrar no livro O que é o Espiritismo. Tá ok? Tem um livro que se intitula O que é o Espiritismo. Quem nunca concursou esse livro, quem nunca abriu, dê uma olhada, por favor. Vocês vão ver isso lá. Aí diz assim, ó, Espiritismo é uma doutrina essencialmente filosófica, embora seus princípios sejam comprovados experimentalmente. A parte de ciência, por quê? Porque nós estamos falando com relação à mediunidade, resultando na transformação moral do homem para a vivência dos seus princípios. Então, na realidade, o que é que o Espiritismo isso tudo é para nos levar, não a comprovação. Muitos acreditam que às vezes veem fenômenos, não acreditam, mesmo vendo, vai muito da gente, né? Mas qual o objetivo principal da doutrina espírita? É a transformação moral do ser humano. Através, muitas vezes, os caminhos são pela ciência, outros caminhos são pela filosofia, pelas perguntas, pelas indagações. Nós poderemos também chegar a esse ponto. Agora, o ponto mais alto, o cume, é a moral, porque a transformação moral que nós iremos empreender, ou estamos empreendendo, é que fará com que nós nos elevemos, a nossa elevação espiritual. Porque nós estamos aqui na Terra, a Terra é um planeta, já todos sabem, dizem que já não é mais própria de criação, está com os pés na regeneração, né? Já começou e tal, mas a Terra é um planeta que abriga, alberga almas, espíritos ainda em processo de aprendizado, nós, né? Falando de nós, e temos muitas viciações, nós temos virtudes, algumas, para algumas pessoas já bem mais aquilatado esse aspecto, já conseguimos suplantar o nosso eu, o nosso ego, já conseguimos dividir um prato de comida com alguém, a pessoa que não faz isso não, já conseguimos separar uma roupa nossa para alguém que está sentindo frio, por exemplo, né? São coisas corriqueiras, vocês não acham isso? Eu conheci um juiz de direito, ele está desencarnando, não vou dizer da mãe também, e ele dizia, eu era menino, hein? Mas sempre fui espírito, eu sou espírito de nascença,
de pai, mãe, de avô, avó, aquelas coisas todas. Eu e Jacira somos da terceira geração. Jacira todos aqui conhecem? Não, né? Uns conhecem, outros não, né? Uns conhecem pouco, outros muito. Jacira também é da terceira geração. Coincidência isso, né? Pois é. Eu conheci esse cidadão numa cidade aqui do interior, e eu ouvi ele falar: terno meu eu não dou para ninguém, eu mando queimar. O direito dele, juízo, tirando o prefeito, a autoridade máxima lá na região, né? Eu mando queimar. Terno meu não vai para corpo nenhum, não quero ver. O que vocês acham disso? É apego? Eu acho que nem apego é. O que é, gente? Vamos lá. O que é? Orgulho. E orgulho é terrível. Orgulho. Meu não. Não pode dar? Dá. Ele pode mandar fazer 200 ternos, dá. Qual o problema? E ele era bem apessoado também, pessoa, né? De fina dispensa. Ele era pessoa de família importante, aquelas coisas todas que a gente eleva e dá grande valor a esses aspectos, não é isso? De tradições, etc. Mas não era por isso. Ele podia dar importância, mas ele usou, não, mas ninguém pode. Então, o orgulho é um negócio muito terrível, né? Quer dizer, eu estou falando de um aspecto assim, muito rápido, assim, da nossa conduta como espírito, né? Como espírito ainda que tem muito o que aprender. O que a doutrina espírita faz conosco? Nos prepara para vivenciarmos situações mais amenas em nossas vidas, não é? Vocês já imaginaram a pessoas que vocês têm a oportunidade de ajudar, de amparar, de orientar, de conduzir, e depois de desencarnar, vocês vão descobrir que foram almas afins, que foi alguém que vocês inclusive devem, nós, né? Todos nós devemos, almas que nós temos uma grande afeição, só que nós não identificamos aqui. Mas estava com um rosto diferente, um corpo diferente, um jeito diferente, não é? Eu não identifiquei, senão eu teria me aproximado, etc. Mas por que a gente não identificou? Porque muitas vezes o orgulho, a vaidade não permitiu que a gente chegasse perto dessas pessoas, dessas famílias. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E aí mais tarde a gente bate uma tristeza danada, não bate? Puxa vida, eu tive perto da minha mãe, da minha filha, da minha esposa, né? E deixei que eles fossem embora. Eu não pude fazer nada por eles. Poderia ter feito, mas eu não fiz. Por que será que eu não fiz? Isso é só para pensar. Bom, vamos lá, na doutrina. O que a doutrina faz? É o conjunto de princípios de uma escola literária, filosófica, do sistema político, econômico, etc., ou de dogma de uma religião. Isso foi tirado da enciclopédia dicionário do Estado do Povão, do Grosso, né? Muito bem. Bom, nós vamos agora fazer o seguinte. Isso vai dar certo, hein? Vamos agora fazer uma aplicação dos livros. Deixa eu explicar melhor aqui para vocês entenderem. Explicar. Nós montamos o tema em duas palestras. Nós fizemos duas palestras. Se a gente quiser mostrar sobre dois aspectos, eles têm muita correlação, né? Tem slides que são idênticos, etc. Mas eu achei esse aqui, ele está muito objetivo. Isso foi feito pela Jacira, tá? Então, o cunho pedagógico eu acho que fala melhor para nós. Todo respeito, Jacira está aqui, está em Cachoeiro, mas o que é? E ela tem competência para isso, para essa parte, né? Falo por ela. Então, isso aqui a gente já viu, mas nós vamos usar. Parece uma coisa de preguiça, uma coisa de coisa, mas não. A gente. É isso aí. Porque a gente, ela fez assim o coração.
É verdade, além disso, a gente tem um carinho por ela. Bom, a ciência é o conjunto organizado de conhecimentos relativos a um determinado objeto, especialmente os obtidos mediante a observação e experiência dos fatos e o método próprio. Por quê? O que é ciência? Se eu montar alguma coisa, aqui, faz conta que é um laboratório, faço um experimento, e todos que quiserem, em todos os lugares onde possam ter a mesma condição que eu fiz, experimentar, o resultado tem que existir, tem que ser idêntico ou parecido, tem que se repetir os resultados, tem que se chegar. Vocês se lembram daquela ovelha Dolly lá na Irlanda, foi muito famosa? O Will Stevens, o doutor lá que fez aqueles experimentos, tirou de uma célula, tirou um núcleo, tirou de outra e fez um experimento, 780 e poucas tentativas, até que apareceu a ovelhinha lá e tal, o clone, né? Vocês se lembram dessa história? Estou falando muito rapidamente, tá? Pois é, tentaram fazer essa reprodução, não conseguiram muito não. Depois teve alguém que conseguiu, mas não era uma coisa assim que poderia ser, dizer assim, se pegar a mesma natureza, se pegar os mesmos dados, se pegar os mesmos elementos e misturar, tem que acontecer um resultado único em qualquer lugar. Se isso acontecer, aí é ciência, porque vocês vão ver que houve um método, houve a observação e experimentação dos fatos, e Kardec colocou isso para quem quisesse ver, porque quem conseguisse, e nós até hoje fazemos, nós temos o livro dos médios, não é isso? Já ouviram falar em livro dos médios? Da doutrina espírita? Pois é, o livro dos médios, não, nunca viu não, então você precisa ler, vou te dar um presente. Então acontece isso, se você pegar o livro dos médios, né, e montar uma reunião mediúnica, estou dizendo para montar não, tá? Isso é coisa séria, nós temos que fazer isso dentro do centro espírita, tá ok, gente? Mas quem quiser fazer, vai dar certo, é isso que eu estou dizendo, tem que ter aqueles elementos próprios, os médiums, a anuência e a proteção espiritual, não é? Porque é uma coisa muito séria, a gente não pode sair à torta direita, montando tenda para poder falar com o Espírito e o Espírito falar com a gente. Não é assim, não é isso que eu estou falando. Mas aqueles que observarem todas aquelas orientações emanadas de Kardec vão chegar às mesmas conclusões que ele chegou. Isso em termos de mundo, não tem paralelo, meridiano, não tem nada. É assim que acontece. Então, a ciência é isso. E a ciência espírita estuda à luz da razão e dentro de critérios científicos os fenômenos provocados pelos espíritos e que não passam de fatos naturais. Então, Kardec chegou a essa conclusão, colocou para nós isso de forma muito patente. Avançando aqui. Bom, filosofia a gente já falou. Religião, sistema específico de pensamento ou crença que envolve uma posição ética, filosófica ou princípios morais, é isso? Eu não estou entendendo. Bom, isso é religião. E a religião espírita tem como objetivo a transformação moral do homem, nós falamos nisso, revivendo os ensinamentos de Jesus Cristo, na sua verdadeira expressão da simplicidade, da pureza e amor. Olha só como é que existe profundidade nisso tudo. Nós temos que parar para fazer essa análise, para sentir. Porque às vezes a gente pensa assim, mas basta pensar, basta raciocinar e está muito bom. E se meu raciocínio chegar naquele ponto, é porque é verdade. Nem sempre. Há muitas coisas em nossas vidas que nós temos que passar pela sensibilidade, pela sensação, nos deixar envolver em termos de coração, para podermos avançar muitas vezes em determinados conhecimentos. Vocês acreditam nisso? Há pessoas que são muito sensíveis e elas têm uma facilidade muito grande em lidar com aspectos
que nós precisamos usar mais o coração do que a razão. É isso aí. Tá? E a doutrina espírita nos favorece, nos dá essas condições ideais de pesquisa. Bom, os princípios básicos. Quais são os nossos princípios básicos? Deus. Qual a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, gente? Quem é Deus, né? É de propósito. Então é o que? Kardec pergunta quem? Deus é Deus, né? Quem é Deus? Deus é Deus. Que é? O que é? Como que é isso? Como é que a gente pode entender isso? Olha só como é que ele foi inteligente. O que é? Não é? É alguém que pensa, né? Depois, a imortalidade da alma, por quê? Muitas crenças, até hoje admite algumas, que morrer acabou. Que dependendo da sua vivência, você pode voltar no corpo de animal. Chama-se metempsicose. Algumas, poucas religiões hoje, mas no passado os egípcios acreditavam nessa possibilidade. Isso não existe, o espírito não retrograda, né? Então, mortalidade da alma. A alma, ela é imortal. Como é que a gente pode provar isso? Rapidamente aqui comigo. Como é que eu posso provar a imortalidade da alma? Vai numa reunião mediúnica, vai lá ver. Vai conversar com os espíritos. Chega alguém lá que diz assim: eu te conheço, você isso. Conta particularidades que ninguém sabe. Isso foi provado lá em Campos, nos Goitacazes. Os jovens, ele era professor de francês, ela é político e diplomata, e os dois tinham assuntos particulares. Ela desencarnou noiva dele, e ele era protestante e ela era espírita. Aí até o doutor Salcete contou isso aqui, porque vivenciou isso. Aqui, ele era advogado lá em Campos. Aí o que aconteceu? Ele recebeu um recado, uma reunião mediúnica, para falar com a noiva dele. Ele, muito educado, declinou. Aí um belo dia chegaram para ele assim: professor, a sua esposa, a sua noiva, a dona fulana de tal, pediu para o senhor comparecer, nem que seja por educação. Aí ele falou assim: por educação eu vou. Tocou no ponto fraco dele. Ele é uma pessoa muito preparada. Foi, e eles conversaram em particular em francês clássico, que ninguém sabia ali. Só ela desencarnada e ele encarnado. Assuntos deles dois, mas ninguém sabia. Ninguém. E ele se converteu. Passaram parece que 2 dias, ele publicamente se declarou espírita. E foi um escândalo, porque ele é praticamente pastor da igreja e tal. Foi um escândalo na sociedade. Se tornou espírita lá. Mas ele foi tocado, ele foi tocado da verdade. Ele falou: eu não posso negar isso, tudo menos isso. Aí nos faz lembrar quem? Sir, também lá em inglês, né? Que estava fazendo pesquisa em Londres com o espírito Ketkin. Quem foi o cidadão? Em torno. Dr. Crookes, fazendo pesquisa. Ele era presidente da Sociedade Inglesa de Ciências Real. Ele trabalhava na rainha. Ele ficou tão convicto daquilo tudo que ele experimentou e viu, mais de 3 anos, pesou o espírito, ele fez coisas, mediu pulsação, não sei como ele pode medir, né? Não tem corpo, né? Mas pulsação é diferente. Ele fez coisas incríveis. Cortou, pediu autorização, é espírito materializado, tá? Cortou o cacho de cabelos, levou para o laboratório de ciência, de física, de química, e fez pesquisa e tal. Ele ficou tão impressionado com aquilo tudo, que depois ele fez um relatório, foi lá para a Academia Real de Ciência, para poder, o objetivo dele era desmascarar a doutrina espírita, para poder mostrar a conclusão dos seus trabalhos. E ele falou assim: eu não digo isso, eu tenho certeza
Então você está expulso. E me expulso daqui, eu não estou fazendo questão nenhuma mais, não. Ele se encantou. Ele se encantou com a doutrina espírita, com a comunicação, espírito materializado. O espírito chega através de. Eu não tenho tempo para falar, é um assunto muito bonito, ectoplasmia, e ele vai com o ectoplasma, que é a mistura do ectoplasma, fornecido pelo médium e pelo ambiente psíquico e espiritual, o espírito molda o seu perispírito, ele se veste. A coisa mais bonita que eu vi sobre isso, que me empolgou muito, ele cria as suas vestimentas, ele mesmo, ele tem condição. O espírito tem condição de fazer isso, obviamente, né? O espírito mais de maior grau de elevação. Ele se mete, e aí ele pode tornar-se visível, tangível, luminoso e não luminoso, tem várias possibilidades. A ponto da pessoa apertar a mão e falar assim: olha, tem um calor, isso aqui é gente, né? Isso aqui é uma pessoa, isso aqui eu estou vendo que é. A ponto da gente olhar e falar assim: você apertou a mão do espírito materializado. O que é espírito materializado? Eu vi, eu senti a pulsação. O fenômeno mais lindo que aconteceu no Brasil foi lá no início do século passado, foi lá no meado, né? 30 e pouco, foi lá em Belém do Pará, que o Frederico Figner, a sua filha, que já foi desencarnada com 17 anos, materializou-se, sentou assim no colo do pai, ficou mais de 2 horas conversando eles ali. E ele era judeu, homem muito rico, judeu, e ele se converteu. Ele voltou para o Rio de Janeiro, que ele tinha uma era industrial, se converteu ao espiritismo, porque ele ficou extasiado, porque ele amava aquela filha como ninguém. Ela trouxe um buquê de rosa para ele, desmaterializou milhares de quilômetros ali e trouxe e deu de presente a ele. Então tem coisas que a gente, como diz, a gente tem que ver para crer, né? Pois é, isso existe, isso é verdadeiro, isso é autêntico. Porque teve gente que já fez isso e eram pessoas muito sérias, não é? Comunicação dos espíritos, a mediunidade já falamos, pluralidade dos mundos habitados, das existências da encarnação, e pluralidade dos mundos, a pluralidade dos mundos habitados, né? É isso? É. Habitados. Então teve no Natal do ano de 1600, em Roma, teve um frade que foi queimado vivo, Giordano Bruno, e ele falava disso aí, ele defendia essas teses, além de acreditar em tudo. Ele era um espírito avançado no tempo e no espaço. Giordano Bruno, ele foi queimado por causa disso. Ele falou: a Terra não é o único planeta habitado, existem centenas e milhares deles no universo. Ele já falava sem ter comprovação nenhuma, não tinha o telescópio Hubble, não tinha apoio científico nenhum para falar, ele falava por intuição. E ele ficou 7 anos, ele ficou preso, e a Inquisição fez o seguinte, sobre a ordem do cardeal: diminui a ração dele, ele vai passar mal, ele vai ficar enfraquecido, e tinha determinadas horas do dia que uma luz vinha, pousava no peito dele e alimentava ele. Ele não sabia. Aí falava assim: ô cardeal, não tem jeito não, esse cara está vivo ainda. Aí não tiveram jeito, queimaram ele, que foi uma pena, né? Mas vocês veem como é que são as coisas. É verdade isso. Se vocês pegarem Giordano Bruno, vocês vão ver, um dominicano, vocês vão ver o que aquele homem passou na vida de sofrimento e o que ele defendeu. E eles diziam para ele: você tem que negar publicamente tudo isso que você fala e escreve. Não faça isso, você vai morrer, depois você final. Está encerrado assim. E assim as cinco obras, né? Aí está o Livro dos Espíritos, 8 de abril de 1957, nós já falamos bastante sobre ele. Vamos dar um salve aqui. O Livro dos Médiuns foi em janeiro de 1861, e Kardec escreve. Olha, o que existia antes do Livro dos Médiuns, gente? Cada um escrevia a sua nota, cada um tinha a sua receita de bolo. Pesquisadores, homens de pesquisa, que lidavam com a mediunidade. Mas será que a fórmula que ele usava eu poderia usar se quisesse? Era muito difícil, às vezes não dava certo. O que Kardec traz?
ele traz de uma forma, ele tem, quem pega o livro dos médios e estuda o livro dos médios, vocês vão ver que ele dá todas as condições para que os fenômenos se realizem de forma séria, tranquila, segura. Então, vê lá. Ensino especial dos Espíritos sobre a teoria. Leia para mim, por favor. Ensino especial de todos os gêneros, manifestações, os meios de comunicação com o mundo visível. Se eu tropeçar, você me ajuda. O desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e tropeços que se podem encontrar na prática do Espiritismo. Então é isso aí. O que acontece é isso, né? Nós temos, ele nos dá todas as condições para que a gente tenha bom êxito e logre bom êxito nessas interpretações, nesse trato com a mediunidade. Depois veio o Evangelho segundo o Espiritismo, em abril de 1864, que fala sobre as explicações das máximas morais do Cristo, em concordância com o Espiritismo sobre as aplicações das diversas circunstâncias da vida. O que o Evangelho fala para a gente? É o nosso consolo. Vocês podem abrir o Evangelho, que tem ali as lições sobre quase todos os tipos de situações que a gente possa enfrentar no nosso cotidiano, né? Em termos de moralidade. Depois veio o Céu e o Inferno, em agosto de 1965, e Kardec compila o quê? Ele faz uma série de evocações e ele nomina espíritos medianos, espíritos bons, espíritos imperfeitos, e os exemplos da dificuldade dos suicidas. O que aconteceu com esse povo depois do pós-morte? Tudo, tá? E a Gênese, e na realidade foi em janeiro de 1868. A Gênese é o lado científico também da nossa doutrina, que Kardec analisa todos os aspectos, desde a parte de uranografia, quer dizer, o que existe no espaço, como que os planetas foram formados, o Sol, que se desprendeu da nebulosa estelar. Tudo isso é explicado. O professor Deolino Morim, no livro Doutrina Espírita, vem para mim lá que eu não consigo. Partindo de uma base experimental através do fenômeno mediúnico, o Espiritismo é uma doutrina. Espiritualista. Por que é espiritualista? Porque afirma a existência do Espírito como princípio independente da matéria e sua sobrevivência depois da morte. O que vocês acham disso? Hein, gente? Hein? Eu vou apoiar quem está brincando aí atrás, está batendo pouco aí. Eu vou apoiar. Então vamos lá em frente. Imortalista, porque, como decorrência da proposição anterior, toda a sua filosofia se apoia na tese da imortalidade do Espírito. É isso aí. Toda a filosofia espírita se apoia na imortalidade do Espírito. Se disserem para vocês assim, o Espírito, depois da morte do corpo, desaparece. Então a doutrina espírita também vai desaparecer. Por quê? Muito simples. Por quê? O que a gente faz numa reunião mediúnica? Gente, o que se faz numa reunião mediúnica? Se conversa com espíritos que foram como nós, seres humanos hoje, almas. Só simples, simples assim. Então, se isso não existe doutrina espírita, certo? É uma consequência, tá lógico. Bem, sim, aqui já é o encerramento, né? Então, lá no parágrafo da leitura, tem essa poesia aí, que diz assim, no Casimiro Cunha: o Espiritismo é uma luz gloriosa e fina, forte, que clareia a vida e ilumina além da morte. Muito obrigado. Então vamos para a segunda estrofe. Me ajudem. Se fosse o Espiritismo, norteia-te em sua luz. O Espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus. Legal, né?